Estamos começando mais um episódio aqui do Papo de Empreendedor do Núcleo de Jovens Empresários da Assist. E hoje, Andres, estamos com dois convidados ilustríssimos presentes aqui. Daniel Klaff e Isadora Pavone. Muito prazer, eu sou o Nicolas Borges e estou aqui com a minha colega Andresa, que vai apresentar um pouco melhor do podcast para vocês. Então, nosso podcast, né, com os nossos nosso patrocinador Master Sicredi e apoiado por alguns núcleos. Mas, antes de tudo isso, dizer que o nosso núcleo de jovens empresários está dentro da Assist, a Associação Comercial Industrial de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo, localizada aqui no Rio Grande do Sul. É uma associação de classe empresarial que visa discutir pautas comuns, fortalecer os negócios da região, onde a gente troca experiências, faz muito networking e a gente leva também as demandas de diferentes setores empresariais para órgãos públicos e outras demandas maiores que tenham todos que estejamos passando. Então, os nossos nucleados apoiadores desse podcast: Rita Pavone, Advogados Associados, Percom Contabilidade, Soler Energia Solar, AC Real Imóveis, Virando a Terra, RMAC Assessoria em Desenvolvimento, Like You, Premia Pão, Hamper Performance Humanizada, Shambhala Centro de Terapias Alternativas, MM Gestão Imobiliária e V8 Ambiental. Show, excelente. E nada mais justo do que começar esse grande episódio que a gente vai falar sobre tecnologia, sobre inovação, que é se apresentar e por que estão aqui Daniel Klaff e Isadora Pavone. Fiquem à vontade para se apresentar e falar um pouco mais de vocês. Presidente primeiro. Primeiro presidente. Bom, um prazer estar aqui com vocês, gente. Um bom dia aí a vocês, a Isa, colega aí de bancada, a quem está acompanhando também. Bom, eu sou Daniel Klaff, eu sou diretor da W3K Tecnologia, uma empresa de software para o mercado corporativo, né? Estamos completando 15 anos o ano que vem com a W3K e também tenho tido a função nesses últimos 2 anos de presidente da Associação Comercial Industrial de Serviços e Tecnologia, a Assist, né, que é a ACI aqui de São Leopoldo. Fui vice-presidente de tecnologia, né, na gestão anterior, enfim, né? E, enfim, já estou no mercado de tecnologia desde... Não vou me entregar muito aqui, né, as idades, né? Mas eu comecei nisso ali por 99, 2000, né? Então, né, já peguei a bolha .com, né? Sim. Peguei o 2008, o subprime, enfim, então a gente tem algumas... Né, vai criando aí uma casca, mas... enfim, são aí, vão mais de 20 anos aí, né, de experiência na área de tecnologia e inovação e tentar trazer isso para a associação também, né, apoiar, né, acho que todo mundo precisa, né, se reinventar de tempos em tempos, a gente tenta levar esses aprendizados, né, de inovação também para o associativismo. E para também tornar, e é o impacto que a gente tem na cidade também, né, uma cidade que tem uma postura inovadora, que tem uma vocação inovadora, isso ajuda na retenção dos negócios aqui na cidade e também na atratividade de novos investimentos, né? Perfeito. Com certeza. Eu não sei desde quando que se foi sempre, até uma pergunta, que entrou o T na Assist, né? Faz pouco tempo. Faz pouco tempo, eu acho, O né? O T de tecnologia, né? O T eu creio que foi na gestão da Rosângela Herzer, considerando assim que a importância... da tecnologia, né, na cidade, a vocação, né, da cidade para a tecnologia e o papel da própria Assist na instituição do Parque Tecnológico. Né? Ela foi uma das fundadoras do parque e faz parte ainda da governança. Né? A gente tem uma governança em tríplice hélice, tá? E hoje em dia tem funcionado, esse modelo tem funcionado bem, né? De realmente você ter uma ação na governança dessa tríplice hélice, que seria formada pela universidade, poder público e o setor produtivo, né? Nesse caso, o setor produtivo é representado pela Assist, né? Até porque ela participou da fundação. Então, em homenagem a isso, né, a importância da entidade na tecnologia e considerando a tecnologia como uma das vocações da cidade, então se optou por colocar o T. O que é um diferencial também, é só a gente que se chama. Você tem um monte, pelo Brasil todo você tem um monte de ACI, um monte de Assis, né? Mas Assist
Eu acho que são poucos. Legal. Bacana. Então tá, vou me apresentar. Talvez eu não seja uma carinha já desconhecida desse podcast do Papo do Empreendedor. Vou fazer já o merchan da primeira temporada também. Nós estamos na segunda temporada e a primeira temporada eu trouxe um pouquinho sobre as trilhas de sucesso e que bom a gente conseguir dar continuidade nesse projeto que foi o podcast, que é realmente um projeto para os jovens empresários se desafiarem de alguma forma. Mas falando um pouquinho de mim, que hoje eu tô do outro lado da bancada, eu sou Isadora Pavoni, eu sou advogada, sócia do escritório Rita Pavoni Advogados Associados. Nós temos o escritório já há mais de 15 anos, mas a Rita, que é minha mãe, né, um escritório familiar, já tem uma história de mais de 30 anos na advocacia e eu vim para complementar, né, enquanto jovem e talvez tecnologia e informação é justamente isso, né, a gente estar correndo junto com o que está acontecendo no mundo, né, e eu sou especialista em direito dos negócios e advocacia consultiva, mas eu gosto muito da parte da tecnologia. Eu brinco que eu tenho o melhor dos dois mundos em casa, porque minha mãe é advogada e meu pai é da área da ciência da computação. Então, desde cedo, eu fui muito envolvida nessa parte de tecnologia por ter um pai da ciência da computação em casa. E eu acho que é um tema que a gente traz, né? A gente já vinha falando dessa questão da Assist, que ele tá aqui, a gente não tem como mudar isso, a tecnologia avança a cada dia, a cada segundo, a cada minuto, e falar sobre isso é sempre muito importante. Então, é um prazer estar com vocês, aqui com o Daniel, nosso presidente da associação, com o Nicolas e com a Andresa, para falar desse tema hoje. Prazer é todo nosso. Isso. É uma coordenadora, né, já se despedindo do seu mandato, e o presidente da associação, a gente não tem nem o que dizer. Então, é isso. Mas falando sobre tecnologia, eu acho muito legal falar desse tema. Hoje lido com performance humanizada, com consultorias de empresa, mas eu sou da Liberato, né, da escola aqui da região, escola técnica, e vivo muito da tecnologia, mas já um pouco distante desse mundo há determinado tempo. Queria saber de vocês, assim, hoje, a percepção que vocês têm dessa demanda de tecnologia, né? Falando como presidente da Assist, entendendo a tecnologia e onde ela impacta em todos os setores, principalmente da cidade, e entendendo também a tecnologia como uma oportunidade, muitas vezes, né? Chega aí da visão do Daniel também como diretor de uma empresa de tecnologia, e também como os desafios que a tecnologia traz junto dela, quanto à parte de direitos, quanto à parte de até onde eu posso ir, quais são os limites, com o que eu posso trabalhar. Então a gente queria entender, saber dessa perspectiva de vocês, das oportunidades que a tecnologia tem jogado para o mercado cada vez mais, e dos desafios que vem junto dela, né? O que vocês têm a nos falar sobre esses temas aqui nesse podcast? Perfeito, Nicolas. Pode. Ok, Nicolas. Eu gosto só de contextualizar um pouquinho assim do que é a tecnologia, né? Ótimo. A gente tem, quando a gente normalmente, né, nas rodadas aí de conversa, enfim, o que se tem entendido por tecnologia, na verdade, são as TICs, né? Que é a tecnologia da informação e comunicação, né? Mas se a gente for por uma seara mais ampla, né, tecnologia né, qualquer coisa que o ser humano vai inventando, vai inovando para tornar a vida mais fácil, né? Usa ferramenta, né? usa técnica, né, para criar esses... Então, se a gente for ver, a roda, né, é tecnologia, automóvel é tecnologia, garfo e faca. De fato. Tecnologia foi, né, uma inovação de alguns povos, enfim, que ao invés de comer com as mãos, vamos criar aqui utensílios. Legal. Então, a gente tem a tecnologia, algo que acompanha, né? Você não consegue dissociar, né, a evolução humana, o processo civilizatório humano da tecnologia. Né? Agora, as TICs, né, são um fenômeno, né, mais recente, pós-revolução industrial, né? E isso tem, né, aumentado exponencialmente a adoção e o desenvolvimento de novas tecnologias da informação e da comunicação, né? Principalmente aí, se a gente for pegar o século XX, né, foi um boom, e isso vem assim acentuando, né? A gente vê as mudanças, né? Se imaginava lá quando começou, por exemplo, a corrida espacial, né, na época da Guerra Fria, né, que bom, nós vamos estar então em 2000, perguntasse para um pessoal lá, né, que estava vendo lá Apollo 12, enfim, 9, né,
o que estaríamos fazendo em 2025, o pessoal todo dizendo, nós vamos estar em Saturno, né? Vamos estar viajando fora do sistema solar. Carros voadores. Né? Vamos ter colônia na Lua, enfim, veja aqui os carros voadores. Não, a gente está discutindo código de trânsito ainda. Né? Aqui, né? A gente está falando agora aqui na estação ou não, na faixa mais vagas para... Né? Estamos aqui discutindo, realmente estamos discutindo, precisamos mais vagas no centro da cidade aqui para potencializar o comércio em outros lugares também. Então essa discussão não estamos falando em mais, mas a gente está falando muito da tecnologia da informação e, né, estamos falando de Uber, né, que é uma coisa que não se pensava, né, com esse negócio de eu poder aqui chamar por um dispositivo que está na palma da minha mão o carro. Né? A Então, gente não foi muito longe, né, Daniel, se a gente for falar... Porque 20 anos atrás a gente ainda tinha internet de escada, talvez a gente não fosse pensar em possibilitar isso ter na palma da nossa mão, né? Os celulares também, a gente tá falando 20 anos atrás, parece uma coisa tão óbvia para nós hoje, a gente ter essa tecnologia, mas se a gente olhar um pouquinho para trás, ela não era tão acessível quanto ela é hoje. Hoje tá na palma da mão de todo mundo, né? Exato. Não precisa digitar. E tu passa algumas pessoas, nova geração, já nem sabe o que é isso, né? Então a gente teve uma evolução muito grande. E eu acho que quando a gente fala de tecnologia, talvez pontuar a pandemia foi algo que deu um boom na tecnologia muito grande. Eu vejo pelo menos nos processos judiciais, né? Antes, quando a gente falava antes da pandemia, era tudo físico. Por causa da pandemia, acelerou o processo de digitalização dos processos e hoje é tudo online. Isso. Né? Então, esse crescimento da tecnologia veio um crescimento exponencial em pouco tempo, né? Sem dúvida. A pandemia forçou uma adoção institucional, né, da tecnologia. As pessoas já usavam, né? Mas as instituições, né, estavam ainda muito, tanto públicas quanto privadas, né? Nem todas estavam ali com a disposição e a motivação para se transformar. Elas estavam engatinhando, né? Às vezes distanciando. Isso, Você pega transformação digital, é um perigo. Isso. É isso aí, transformação. Isso era obrigado a assinar digital. Né? Não tem como. Tem uma analogia, teve uma... Não me lembro quem fez uma palestra, ele fez a analogia da piscina, né? Então você tinha transformação, falando de organizacional, né? Nas relações, assim, porque as pessoas, nos indivíduos já estavam, né? Assim, minha filhinha, minha primeira filha nasceu em 2010, lá com, né, tava já iPod Touch, aquele, né, já no carrinho, assim, não caminhava ainda, já tava lá, né, então, mas nas organizações, né, e a transformação digital de processos gerenciais, enfim, né, tava meio, aí fala assim, a transformação digital desses processos era uma piscina, né, tava todo mundo em roda só olhando, a piscina tava ali, então a pandemia veio e empurrou todo mundo pra dentro, né? Então você foi meio que obrigado a adotar, e foi uma curva bem acentuada de adoção de tecnologia. E claro que com um aumento de adoção, você força as tecnologias a melhorarem também, né? Se a gente pegar videoconferência, né? O que era, assim, você tinha ali um Zoom que fazia um trabalho mais ou menos decente, né? E muito mais... Hoje você tem muitas outras opções de falar... E tudo isso acabou melhorando também, né? Por causa do volume de adoção. E aí você começa a encontrar falhas. Aí já logo aí no Zoom... de mercado também. Já logo no Zoom, falha de segurança, etc. Já vai ter que resolver, enfim, né? Então, você tinha... Eu lembro que a gente tentava fazer... Hoje tá ao contrário, né? Lá no... Vamos pegar... No início lá, por exemplo, da W3K, 2011, por aí, 12, a gente tinha que meio que... negociar com o cliente para poder fazer uma reunião online e às vezes quando conseguia, vamos fazer, a ideia é fazer presencial sempre, não vamos fazer online, mas você tentava fazer e usava lá o Webex, né? Nem tinha Zoom na época, né? Era o Webex, que hoje acho que é da Cisco. Sério? Muitos que começaram antes, né? Foram early adopters desse negócio ainda usam, né? Porque é mais difícil de mudar na corporação, então segue usando lá. O Webex, por exemplo, os firewalls normalmente das empresas barravam, né, qualquer dispositivo. Então você, ainda que tivesse você está falando com o interlocutor lá, vamos fazer online, tá? Me libera aí. Não conseguia, daí tem que liberar né? Hoje é o contrário, a gente meio que tem que negociar para fazer presencial. Né? Mas será que a gente não pode fazer... Né? A gente entra numa discussão, talvez a tecnologia ela aproxima e afasta as pessoas ao mesmo tempo, né? Porque a gente pode estar em qualquer lugar falando com qualquer pessoa, mas no mesmo tempo não tem a presença física mais, né? Então acho que isso também é um desafio da tecnologia. Ela é muito boa para muitas coisas, mas para relações pessoais a gente sente um afastamento, né?
E tem que se discutir isso também. Não adianta a gente falar de tecnologia e não falar no que ela traz de... impacto, né? Exatamente, porque a gente Aí muito entra disso. lá naqueles nossos episódios bem anteriores, lá no início, que a gente veio falando da maneira como a gente negocia com o cliente no WhatsApp. No WhatsApp. Na forma de se expressar, né? Na forma da gente se expressar. Daqui a pouco uma mensagem é uma mensagem, diferença, áudio. né? Eu posso estar brava e posso ter um entendimento diferente. Nossa, Exatamente. isso... Abre margem pra interpretação, né? Agora, o legal da tecnologia, isso a Isa, lembrei disso agora que a Isa falou, né, do aproxima e afasta, né? Você aproxima e afasta. Então, né, você tem duas opções aí. Eu li uma vez, agora me foge o nome da autora, uma autora britânica, um livro de economia, né, que ela falava que a tecnologia... Né, o foco era economia, mas é difícil também falar de economia sem falar de avanço tecnológico, né? E aí ela falava que, na verdade, a tecnologia sempre vem... A gente sempre tem a impressão, assim, né? Uma coisa meio que... Enfim, a gente faz, às vezes a gente fica fantasiando as coisas às vezes, né? E cria teorias da conspiração, a gente acha que chega uma tecnologia para destruir tudo, né? Porque a IA, assim, a IA vai tomar conta, vai fazer isso. Só que, na verdade, ela coloca assim, ó, ela pega o histórico, né? Ela olha tudo que já aconteceu, né? Entendendo a tecnologia, no sentido assim, lato sensu da tecnologia, né? Que dizer que roda e garfo e faca também é tecnologia. Ela sempre vem para trazer opções, né? Então a gente tem que olhar isso com bastante, né, serenidade quando chega uma tecnologia nova e entender que aquilo vem para trazer opções. Que nem isso que a Isa falou, aproxima, né, a gente tem, por exemplo, daqui a pouco tem um familiar, né, lá em Manaus, né, que você teria dificuldade de acessar ele com frequência, né? Então a tecnologia te dá a opção, mas não te impede se eu vou querer, né? Se eu quiser passar um Natal com a família lá em Manaus, eu tenho a opção, eu tenho uma outra tecnologia que é a aviação a jato para ir para lá, né? E visitar a pessoa, né? Mas como uma opção, temos que resolver alguma coisa hoje, por exemplo, um problema, enfim, a gente tem que olhar, aí vamos se olhar no olho, abre lá o WhatsApp, conversa, né? Então são opções, dificilmente, claro, existe, né, o processo de destruição criativa, né? Que às vezes destrói um mercado ou parte do mercado, mas isso é um processo que não é rápido muitas vezes, né? E você vê o caso do Uber, por exemplo, né? Outro, né? Que a pessoa fala, vai acabar o táxi, né? Na verdade, a gente vê que são opções. O Uber veio para ser uma opção rápida se a gente quer aqui agora chamar, né? Eu quero voltar, por exemplo, lá pro Tecnocinos, né? Vamos chamar o Uber aqui, eu sei que vai chegar, né? Mas para mandar dando exemplo de filho, de novo, mandar um filho para estar aqui comigo, preciso voltar lá para casa, enfim, será que eu vou chamar um filho pequeno? Não, eu vou chamar o táxi que eu conheço ali, que eu acho que é mais seguro, por exemplo, né? Pessoas de idade, né? Que você precisa, daqui a pouco, eu não quero ter certeza que é sempre a mesma pessoa que leva, você tem a opção. Um ponto de táxi. Então a gente continua vendo o ponto que você sabe que tá ali, então você continua vendo muito táxi, claro, equilibrou o mercado, ajustou o preço, enfim, né? Mas são opções, né? Claro que muitas vezes vem tecnologia, alguns mercados realmente são destruídos, mas não é o comum, né? Mas eu acho que não é nem destruição, né, Daniel? É adaptação. E o ser humano, desde cedo, ele foi criado a se adaptar, né? Que nem tu comentou de antes, assim, se a gente for ver desde os primórdios do ser humano, sempre se adaptou a alguma coisa que vinha acontecendo. Isso. E a tecnologia é mais uma vez isso, é se adaptar. É claro que aquela pessoa que não souber usar a tecnologia vai ficar para trás. É um fato, a gente não pode fugir de saber que a gente precisa usar a tecnologia. Mas a gente consegue se transformar, acho que isso é da capacidade do ser humano de se adaptar aos momentos que existem no mundo, né? Então, acho que a tecnologia é mais um. Daqui a pouco vai vir outro, a gente não tem como saber. Mas eu acho que, realmente, assim, acho que é mais a destruição é de quem não consegue se adaptar a essa tecnologia e não consegue, talvez, né, recalcular a rota e pensar o que eu posso fazer com essa tecnologia que possa beneficiar o meu negócio, né? Eu acho que a gente tá nesse momento de discussão. E tu trouxe antes, estava falando da inteligência artificial, né, Daniel? E trazendo um pouquinho, talvez fugindo um pouquinho do foco, mas eu não sei se vocês já viram a palestra do Dado Schneider. Alguma palestra do Dado Schneider, que é um comunicador aqui. Não.
Ele fez uma palestra na Cidade da Advocacia esse ano que foi sobre essas questões de gerações. E muito se fala que as pessoas, daqui a pouco com mais idade, não conseguiriam trabalhar com a inteligência artificial e que isso seria muito mais fácil para os jovens. E ele diz, talvez seja o contrário. Porque a inteligência artificial, ela funciona com comandos, com bons comandos, com conteúdo. E os jovens, hoje em dia, eles não têm muito conteúdo. Enquanto uma pessoa de mais idade leu livros, né? Literalmente parou em cima de uma mesa, sentou, abriu a Barça, uma enciclopédia, e tem um conteúdo diferenciado. Então, talvez essas pessoas com mais idade tenham mais facilidade de usar de forma adequada a tecnologia, né? A inteligência artificial, do que um jovem que talvez não dê um contexto tão bom para essa tecnologia gerar um conteúdo. Falando em questão de geração de conteúdo, né? Não da inteligência artificial para outros tipos de trabalho. Mas para ver como a gente consegue trazer todas as gerações para a tecnologia, né? Isso é bem interessante. Essa balança tende a se equilibrar, né? Onde eu tenho um público mais jovem que precisa ter esse conhecimento mais técnico, de certa forma, mais teórico, mais embasado, e um público de mais idade que precisa de um conhecimento da tecnologia em si. Então, tu consegue ter mercado e possibilidades dos dois lados. Não vamos longe, quando a gente fala de mercado, vai lá um jovem fazer uma entrevista, tu tem experiência? Não tem experiência, é meu primeiro emprego. E aí? Contrato esse jovem porque ele tem uma capacidade teoricamente de ter mais aptidão com tecnologia, ou vou lá e pego quem tem mais experiência, mas tá com essa dificuldade de tecnologia. Então a gente fala de um mercado que muitas vezes já acompanha alguns processos de empresas que, Nicolas, eu preciso potencializar essa pessoa de mais idade que tem todo o aparato teórico do negócio para estar disposto a se adaptar a uma tecnologia. A gente consegue fazer isso. Muitas vezes a Hamper traz a solução de olhar e falar, não, a gente consegue fazer isso. Por quê? Às vezes é até mais fácil tu mostrar uma tecnologia para quem já tem todo o capital humano e teórico bem fundamentado. Já sabe que essa pessoa trabalha bem. Só precisa te adaptar a uma ferramenta nova. E a gente precisa propor também formas de se adaptar a uma ferramenta nova. E eu acho que o mercado caminha para isso, né? O mercado precisa caminhar para isso. De deixar acessível, de deixar desburocratizado. Inclusão, né? Exatamente. E aí chega no ponto de eu não sei mexer com inteligência artificial. Tu dá 2 cliques no celular e fala com ela. Como se estivesse falando com qualquer pessoa, com um funcionário. Não sei mexer, mas eu tenho um funcionário na minha mão. Preciso que tu faça tal e tal e tal coisa. Vira acessível, né? Eu acho que o mercado por si só ele caminha para esse caminho. Não tem como fugir da tecnologia. Não tem como. Ela é meio que vem aí, né? Desde o garfo, desde a roda. E essa questão geracional a gente tem que olhar também com cuidado, porque assim como as tecnologias surgem, né? A gente pensa assim, o pessoal... enfim, daqui a pouco que nem você falou, uma leitura em papel, uma Barça fica obsoleta e entrou alguma outra coisa no lugar, né? Mas essa outra coisa que entrou no lugar, ela também tem uma vida que pode ser curta, né? E daqui a pouco você... Tá bom, porque aqui... As crianças estão lidando com o touch, enfim, e tal. Eles estão craques aqui em pilotar, né, as coisas em touch. Mas daí o touch você substitui pela voz, sei lá, ou entra a opção de falar por voz e aí eles, né, não estão tão adaptados, né? Aí você pega mesmo dentro da própria software, por exemplo, né? Questão de machine learning, né? Todo mundo estava se especializando em machine learning, daqui a pouco tem que meio que se reinventar, porque o último grito agora é IA generativa, por exemplo, né? Então essas coisas vão... Né? A pessoa ficou lá... Linguagens de programação é um exemplo clássico disso, né? Sim. A pessoa ficou aprendendo lá determinado paradigma de linguagem, enfim, né? Por anos e está expert naquilo... surge uma outra coisa, né? Tem que se adaptar. Antes precisava de uma linguagem complexa, agora consigo programar em blocos, daqui a pouco é alguma coisa desse sentido, né? Então me preparei para um caminho e surgiu algo mais acessível. Não necessariamente mais acessível, mas diferente do que eu me habituei. Isso vai... As coisas vão se alteram muito rápido, né? O Taleb, né? Tem o Nassim Taleb, cara, do lado... Iludidos pelo Acaso, e do cisne, da teoria do cisne negro e o antifrágil. Né? Ele tem uma teoria, assim, na verdade não é dele, né? Ele traz eu aprendi isso pelos livros dele, assim, mas não é original dele, se eu não me engano, que é a expectativa de tempo de duração de determinada tecnologia, né? Como é que você estima? Claro que ninguém pode prever o futuro, ninguém sabe que se vai vir uma pandemia, uma enchente, como tivemos aqui, enfim, mas você
algumas metodologias se tem para ter uma ideia, né, de duração. Então, normalmente, assim, você pega uma tecnologia vem evoluindo, tem um risco de ser a meia-vida dela agora, né? E então você estima que ela tende a durar o mesmo tempo que ela já durou até agora. Né? Então, se uma tecnologia nasceu há 2 anos, 3 anos, e ela vem evoluindo, a estimativa de mortalidade dela é mais 3 anos, né? E é mesmo, você vai olhar... E é curto se a gente for pensar, né? É curto. Agora, se ela já durou 10, aguentou firme, crescendo 10 anos. Talvez ela, né, se a gente for calcular aqui, ela dura mais 10. 11 crescendo, então subiu para mais 11. E isso funciona mesmo. Curioso, E se você for olhar né, olhar historicamente, assim, é interessante. Comecem a cuidar disso, né? A gente viu, por exemplo, né, o fenômeno lá das... como é que chamava o Metaverso, né? Verdade. Lembra da febre do metaverso? Enlouquecido. Até o Facebook até mudou de nome, né? O negócio Meta, e vão ter um mundo virtual, e aí NFT, e não sei o quê. Né? Aquele negócio foi... E veio 2 anos, e aquilo, valorização desse pessoal comprando figurinhas, até obra de arte, GIF, pagando $1 milhão. Milhões de reais, Não, porque eu vou ter essa cartinha lá no metaverso. Aquilo praticamente... Claro, ainda né, se a coisa não morre totalmente, fica, né? A questão... blockchain tem várias aplicações, por exemplo, ainda, mas aquela febre do metaverso é um negócio que... Né, tá o pessoal vendendo, que nem vender terreno na Lua, né? Tá o pessoal vendendo terreno de pixel lá e pagando milhões. Esse negócio... E a utilidade disso, né? É uma uma tecnologia que tava aí, se pôs, mas... Qual a utilidade, sei lá, monetária, econômica disso na real, né? Acho que essa discussão que talvez na época não se foi feito, ou pensar, meu Deus, é uma nova tecnologia, uma super inovação. Que agora vai ser isso aí, agora vai ser tudo pelo metaverso. Nós vamos comprar, nós vamos no supermercado, a gente vai na balada, é tudo pelo metaverso agora, né? Vai morrer o mundo físico, né? Aquelas coisas, teoria da conspiração, meio assim, radicais, né? Não entender que, primeiro, isso é uma opção, e segundo, ela tem uma chance de morrer em X. Se ela tem 1 ano, ela tem chance de morrer em 1, né? Eu vi um exemplo bem prático disso na empresa esta semana, né? A gente tem uma parte lá do nosso negócio, a gente fala de transformação digital em processos gerenciais, normalmente aqueles processos onde os ERPs não endereçam, né? Aqueles gaps, enfim, que ficam dentro dos processos gerenciais, mas não endereçados pelo ERP, a gente atua ali. E a gente tem uma parte de automação de processos, enfim, mas a gente tem uma área que migra o legado dos clientes, né? Legado ou de sistema, né? Tinha um sistema antigo que se tornou obsoleto, né? E a gente vai migrar. E a gente entrou também há talvez uns 2, 3 anos na digitalização de coisas físicas, né? Porque o cliente não usava sistema nenhum, estava no papel, né? Então a gente tem às vezes clientes com acervo aí de 3 milhões, 4 milhões de documentos em papel. Isso, a gente fala em espaço físico, né? Documento de documentos em geral, administrativos, RH contábil, enfim, né? Vai lá e digitaliza. Aí chegou o coordenador dessa área, tava brincando lá, que chegou um cliente e entregou, veio junto com aqueles papéis e caixas e arquivos, um disquete. Né? Um disquetão, sabe? O disquete não é CD. Era o disquete. A gente falou com o pessoal, aqueles CDs? Não, um disquete 1.44 mega, 1.44 não tem, acho que nem mais Sim, o dispositivo para usar, o computador, ele entregou pro pessoal lá da área tech, né, de desenvolvimento, o pessoal precisa desse, assim, meio sabendo que ninguém vai conseguir abrir. Meu Deus. Né? E daí a gente fez a gente parou pra pensar, tu vê, era melhor papel, né? Se o cara tivesse entregado papel, pra ti era melhor. Se esses dados estivessem em papel, eu conseguiria destrinchar melhor do que chegou em disquete. Agora tem que pegar uma máquina lá, né, rodando Windows 2000 que tenha o drive A, né, para rodar o disquete. Então vai dar, se fosse, ele já teria resolvido no mesmo dia que caiu os dados, 1.44 MB, isso não é muito dado, ele teria resolvido no mesmo dia. E o que é isso, né? Porque o papel tá vivo ainda. Porque ele tem mais tempo, desde a época dos persas, sei lá quantos 1000 anos tem o papel, né? Então vai ser mais difícil de morrer o papel do que o disquete que já morreu. O disquete já morreu. Ele foi uma vida mais curta.
Né? Então tu vê que prova, né? Na prática, essa teoria aí da meia-vida, né? E isso do Taleb. papel também, as pessoas agora têm estudos recentes que diz, né, que quanto mais a gente escreve, melhor para nossa memória, né? A papel, não é escrever no computador, não é a mesma coisa escrever no computador e escrever no papel. Então, acho que pra gente estimular também a nossa consciência, né? Enfim, nossas sinapses. É papel. A gente não vai perder nunca o papel, de alguma forma. Foi alfabetizado, né? Principalmente quem foi alfabetizado em papel, né? Mas legal a comparação, assim, porque o disquete é um negócio tech, se tu for ver. É digital. É dado digital. Muito. O mesmo dado que tá lá é um dado digital que tá no pendrive. O formato do dado é o mesmo. O suporte aqui não. Então, você tá comprando um negócio tech que, a princípio, deveria ser melhor. A gente tem essa, né? A gente tem essa ilusão, né, de que... E olha que eu sou da área tech, tô falando isso aqui, né? A gente tem a ilusão que as coisas... A TIC, né, mais avançada é melhor que a anterior, e nesse caso não é. Sim. Porque o negócio ele é mais moderno, o suporte num disquete é mais moderno que um suporte papel. Sim. Mas ele é pior hoje. E o que é a diferença? É o tempo de vida de cada um, se a gente for ver. É que o papel, teoricamente, nunca vai se perder, né? Milhares de anos, o outro tem... Décadas. Décadas. A gente pode perder, rasgar, mas se a gente deixar lá na gavetinha o resto da vida, ele vai ficar lá, o papel vai continuar lá, né? E sempre tu vai abrir, tu vai conseguir olhar e ler o que tá escrito. O disquete não, nem sempre tu vai ter um dispositivo pra conseguir abrir ele e usar, né? Mesma coisa com CD. Hoje em dia os computadores já não vêm mais com CD, dispositivo de CD. Eu experiência essa semana de CD. Eu tava montando um material, uma dinâmica pra uma equipe de atletas. E aí fui resgatar algumas coisas que eu tinha, uns materiais que eu tinha de mais tempo atrás, e eu usava CD, assim, pra fazer uma dinâmica, de organizar, enfim. E eu, cara, mas como é que eu vou pedir CD pra garotada? Tipo, eles não tem CD. Nem sabem o que é isso. Às vezes não sabem nem o que é. Às vezes sabe porque teve um joguinho de videogame que era no CD ainda, deu. Cara, e tipo, a gente tá falando de uma geração... Eu sou dos anos 2000 ainda, então, porra, eu tive contato com uma coisa que já não... Não, é nuvem, jogo é direto na nuvem, é direto no drive. Tava falando agora no videogame com CD. Talvez a Andressa seja da mesma época que eu. Era aquela das fitinhas. O videogame de fitinha que tinha que assoprar pra funcionar. Cartucho. E ó, a gente tá falando o quê? 20 e poucos anos atrás. Um outro exemplo de coisas techs, assim, que ao meu ver são piores. Vamos pegar o cardápio em QR Code, né? Olha que saco que é, né? Saco mesmo. Aí você tá lá, né? Pior que sim. Quando você tá saindo você vai jantar lá com a família, a lazer, por exemplo, assim, né? E aí, pô, é bem mais fácil olhar ali mas não, tu tem que te atualizar, porque agora... mas eu não quero pegar o celular agora, porque se eu pegar o celular aqui agora, vai aparecer e-mail, eu vou ter que responder, né? Eu vou olhar uns e-mails, já vou ficar respondendo aqui uns WhatsApp, né? E então é o momento aqui de a gente, né, de conversar, de socializar. Olha o que eu tenho aqui no cardápio. Eu não quero estar abrindo agora, daí não tem sinal e não sei o que, né? Tudo mais. Então é um negócio que, claro, vem para dar opção. Né? Tu tem que ter as duas opções, né? É uma opção. Se é um restaurante, eu quero, né, até pro empreendedor, né? Eu quero fazer um negócio mais low cost aqui, expresso, enfim, o QR Code, etc. E aperta o botão e chama a pessoa para atender. Tá, beleza, é uma opção. Né? Mas que também tem que entender. Mas não necessariamente é uma opção melhor. É apenas uma opção. É A ou B. É comer maçã ou comer banana. Né? Não é que uma opção seja melhor que a outra. Né? E talvez o tipo de público, né? Nem todo público vai querer o cardápio digital e nem todo público vai querer o cardápio físico. Então, tem que saber qual público tu quer atingir. Se teu público quer só digital, beleza. Segue com digital e toca a ficha. Mas agora, se tem um público já que quer, talvez tu perca o cliente por não, né, se adaptar à necessidade do cliente. Não é simples se adaptar só à tecnologia, né? É se adaptar à necessidade do que teu cliente quer. É isso aí. E a gente volta... Os episódios não vão ser no mesmo dia, eu acredito, mas a falar do que a gente estava falando antes. Que é a importância de entender... O cliente ideal, não só mirar um cliente que tu deseja, mas entender o que o teu produto compõe, o que agrega de valor, como é que tu trabalha, onde que aquela tecnologia pode ser benéfica, onde que aquela tecnologia vai te impactar de forma não tão positiva assim. E a importância de a gente olhar para isso como empreendedores, e aí é um ponto que eu sempre trago nos episódios, né? Mas como hoje que a tecnologia... A perspectiva de vocês que a tecnologia impacta, e é impacto tanto, né, coisas melhores e coisas que dificultam, para quem está chegando, as oportunidades e as dificuldades para quem está chegando, para quem já está se construindo e para quem já está consolidado. Eu acho que é importante a gente trazer isso nesses episódios, porque a importância de a gente olhar
pro contexto que cada empresa passa. O meu cliente ideal, ele é um público que não vai usar QR Code. E eu quero impor porque é muito mais legal, é uma tecnologia, vai ser muito bacana. Moderno. Bom, daqui a pouco o QR Code não é opção, mas um tablet que vira algo físico e ao mesmo tempo digitaliza a minha cozinha, por exemplo. Então, ter essas questões das opções, né? A tecnologia nos traz essas opções, mas como que vocês enxergam hoje, trazendo essa perspectiva que vocês estão já agregando muito nesse episódio, como que a tecnologia impacta para quem está começando um negócio, como que ela pode impactar para quem já está construindo um negócio e como olhar para isso quando uma empresa já está construída. Já para passar para a galera que está nos assistindo de todos os níveis de empresas, assim. É uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que é importante a gente entender, porque tem gente que... A maioria das pessoas vão estar assistindo esse podcast pensando, né? Trazendo também a perspectiva de quem assistiria isso. Tá, eu tô nesse ponto da minha empresa. Onde que eu preciso olhar? Sim. Pensando também que tecnologia e investimento pode ser caro, né? E dependendo do que tu vai colocar, às vezes não é o momento também. E tu tem que saber que tu vai pagar, tu tem que saber utilizá-la. Mas ao mesmo também é muito importante, porque se também tu paga e não utiliza, pra melhorar também é um problema. Mas ao mesmo tempo tu tem que pensar se esse investimento que eu vou fazer agora não vai me diminuir custos no futuro, né? Porque a gente tem que... A tecnologia talvez seja mais cara agora, mas se eu for compensando, no que eu vou alterar no meu serviço dentro dessa tecnologia, em quanto tempo essa tecnologia vai se pagar, né? Então é isso que é importante também utilização, fazer. né? E eu não sei, assim, Daniel, tu como empresa mesmo de tecnologia... eu vejo assim, as empresas talvez que já sejam mais consolidadas e que têm um pensamento mais específico, tem um pouco mais de dificuldade de se adaptar à tecnologia, porque eles querem manter aquele processo e tem dificuldade de alterar, talvez por já ter um processo consolidado, que funciona há muito tempo e tem uma certa dificuldade das pessoas de querer abrir mão desse processo que já funciona, né? E muitas vezes também impede a pessoa de crescer. Mas eu acho que quem já vem começando com a tecnologia já sabe o que esperar. Talvez não 100%, porque a tecnologia muda todo dia, mas tu já vem com um patamar de, eu estou começando meu processo agora, eu tenho todos os, enfim, softwares disponíveis que eu posso utilizar e eu vou começar já dentro desse software, porque eu acho que eu tenho a visão que é muito mais fácil tu começar já uma empresa, por exemplo, já com toda a tecnologia em andamento, do que tu... né, automatizar ou inovar dentro de uma empresa que já é consolidada. Eu não sei se tu vê dessa mesma forma. Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido, Isa. E agora tem uma questão também que... de novo, das opções, né? Eu acho que hoje, né, para você, enfim, empreender nessa área ou seguir operando uma empresa... você tem mais opções, né? O leque de opções que a tecnologia, né, te abre, né? Tanto para capacitação, né? Enfim, para aprender algum conceito, né? Hoje, enfim, conceitos de gestão, né? Antes era só apenas, né, você tinha ou a experiência da vida, né, ou acadêmica, né, ou leitura autodidata, enfim, né. Hoje você consegue descobrir muito mais as coisas assim por tua própria conta, né. Enfim, descobrir novas tecnologias, novos processos, resolver problema, né, muito mais fácil, benchmarks, né. Como é que você está tendo um problema lá, sei lá, no teu processo comercial, né, como é que outras pessoas... estão resolvendo isso, é muito mais fácil a gente acessar, né? É claro que isso também está disponível para todo mundo, né? Aí tem a competição. Mas aí o interessante, gente, que no final das contas, acho que o mercado, né? Acho que a tecnologia incentiva o crescimento do mercado como um todo, né? Porque existe a competição, então se a minha empresa encontra mais fácil as coisas e tem mais opções por conta da tecnologia, o meu concorrente também tem as mesmas ferramentas disponíveis, né? Só que aí o mercado, então nós dois, né, eu e o meu concorrente, a gente vai crescer juntos e quem se beneficia no fim das contas é mercado e sociedade, né? Você acaba tendo uma sociedade mais
enfim, com expectativas de crescimento maior. É uma visão aqui, copo meio cheio, né? Mas é uma visão. A gente tem o próprio caso aqui em São Leopoldo, né? A gente apresentou, né? Na Assist, foi a semana passada, retratado o Boletim Socioeconômico, a última edição do ano, que é exatamente números da economia, né? A gente tem lá saúde, educação, segurança pública, e o último é economia. E aí indicadores, por exemplo, a área de tecnologia puxou empregos para cima em São Leopoldo. Tem um superávit de estoques, né? De estoque de vagas de emprego. Algumas áreas baixaram, né? E a tecnologia compensou, né? Essa baixa e ainda teve um superávit aqui na cidade. Então hoje nós estamos né? Nós tivemos um crescimento, assim, coisa de 2 dígitos, né? Percentuais de crescimento. Por conta da tecnologia. Né? Então tem muito isso de todos. É um leque de oportunidades, né? E isso muito grande. Isso acaba virando, né? As pessoas se empregam e elas consomem, né? Aí elas pagam impostos, enfim. Então aí isso acaba trazendo prosperidade, né? Então acho que no final das contas é isso. Uma discussão que está tendo né, que começou nessa semana é a diminuição, né, das horas-aulas para habilitação. E aí eu escutei isso em rádio e o ministro falou, não, mas a ideia é que a pessoa, naquela aula que tu teria teórica, tu não precisa mais se despender de um tempo pra te fazer aula. Tu faria aula indo pro trabalho, entendeu? Então essa traz essa ideia de que as pessoas podem estudar de qualquer lugar, da mesma forma que hoje a gente faz universidade. E aí tu diminuiria esse custo. E aí a discussão que vem do mercado, né? Empregos, né? Os profissionais. Então, tudo isso vai aumentar ou vai diminuir? Não sabe, né? Vai aumentar ou vai diminuir a discussão. São exatamente, de novo, né? São opções, a gente fica falando isso. Mas realmente é bem isso, Andresa, porque o conteúdo mesmo, puro e simples, né? Você consegue de qualquer lugar, né? disseminar de outras formas, né? Mas você tem os meios, né? Hoje você pode ter, né, eventos, se a gente falar de ensino, né? Eventos de ensino-aprendizagem online síncronos, né? Que tem uma qualidade melhor do que o online assíncrono, que também pode ser. Você falou do metrô, a pessoa tá vindo lá, então o professor deixou um vídeo lá para você Mas ler, eu tenho uma questão em relação a isso, porque esses que são gravados, é muito fácil a pessoa só botar no vezes 2, deixar a aula rodando e a pessoa não assiste a aula. E depois se forma, faz as provas e se forma. E é o tipo de profissional que a gente vai estar formando, e por isso eu concordo com as assíncronas. As assíncronas são ótimas, porque daí tu tem o professor ali à disposição, tu tem a aula em si. Não é a tua dedicação de querer só olhar. Porque muitas vezes tem gente que não quer. Paga ali a faculdade, vou terminar o meu curso e é isso, tá ótimo. Então acho que isso a gente gera uma preocupação também. Não, sem dúvida. Tipos de profissionais que a gente está formando. Exatamente. Eu estava falando que isso poderia ser... O interessante é um mix, né, do negócio. Então você ter a opção, né, para não precisar lá você ficar... Né, gastar tempo de hora-aula, de professor e espaço em universidade para você simplesmente ficar, passando matéria, que falava, né? No nosso professor vai passar a matéria aqui. Né? Então isso aí você absorve ou síncrono ou assíncrono. Mas o legal de você ter, aí vamos falar de analógico, né? Os encontros analógicos, presenciais, enfim, para você realmente trocar esse... Então, a gente nivelou aqui, cada um mais ou menos com o mesmo conteúdo teórico, e agora a gente vai se juntar presencialmente para tocar um projeto. E aí vai impulsionar o aprendizado, porque muita gente aprende um com o outro, né? Muito da universidade, né? Eu fui um que fez, não sei, Isa também, presencial. Né? Full presencial, né? Mas a gente aprendia mesmo, assim, você volta aqui que eu aprendi com, né, nas interações com colegas, com as interações com o professor, né? De esclarecer dúvida ali, sabe? Tem muito esse negócio, né? No trabalho na empresa também, né? A gente aprende muito, né? Troca, uns com os outros ali na troca, né? Quem nunca, às vezes, em reuniões eu já saí de reuniões, às vezes com gente muito mais experiente que eu saio como se já saí de uma aula, assim, né? A gente sai, vai, pega o carro, assim, pô, eu aprendi um monte numa reunião, uma hora e meia, alguma coisa assim, né? Então, isso que a gente tem que cuidar para não, né?
para não banalizar, né? O aprendizados simplesmente, tá aí, conteúdo, lê, aprende. Enfim. Claro, você nivela, né? A Unicinos, né, em parceria com o Instituto Brisa, ali tá com esse projeto, né? Até aproveitar e fazer aqui também divulgar isso. Aí o professor Maurício, se estiver nos assistindo também, que está puxando isso pela Unicinos, é bem nessa pegada assim, sabe? Você tem um nivelamento inicial super curto, então você nivela todo mundo e aí com bastante interação online, etc. Tá, isso é a primeira metade. Segunda metade é projeto. Aí nós vamos trabalhar em problemas do mundo real de empresas, né? Legal. E aí vai ter, obviamente, interações presenciais entre eles e a empresa. Por exemplo, a gente passou um projeto para eles, assim, e eles preferem que sejam projetos do mundo real, né? Pegar um projeto da tua empresa, do teu escritório, ó, eu tô com esse desafio aqui, que precisa de tecnologia para ser resolvido, e abre para eles, brifa eles vão trabalhar na segunda metade só nesse. Então vai ter interação entre eles, interação com vocês para apresentar, fazer os checkpoints, né? Chegar aqui, ó, Isa, aqui tá a primeira parte, aqui deixa eu te mostrar o MVP aqui do negócio. Você vai validar, vai interagir, então já vão ter interações aí em mundo real. Então isso é bacana. Então aquela parte mais massa do conteúdo, simplesmente assimilação de conteúdo, de teoria básica, você, né, faz ali. E aí quando chega no... Realmente, ali, né? Em botar a mão na massa, em aplicar o conhecimento, você tá... E aí supre gaps que, eventualmente, que nem você falou, botou lá em velocidade 2.5... Aquilo passou, assimila, mas né? Tem chance de buscar daí no lembra aquele... é mesmo, aquela aula lá eu não prestei. Volta lá. Volta lá e traz de volta. Então, eu acho que esse tipo de... Me parece muito, muito assim, o futuro, assim, né? Não, acho que o equilíbrio, né? Que a gente tava falando até agora. Eu acho que o equilíbrio, sim, é bom. Mas eu tive a experiência... Minha graduação foi toda presencial. Mas a minha pós começou presencial e entrou a pandemia. Então, eu tive 6 meses que foi online, mas ao vivo. Mas eu, pessoalmente, vi a perda de qualidade minha, em termos de conteúdo, pra assimilar tudo que tinha. Porque no online, tu tá ali, tu tá ainda mais em pandemia, a gente já tava assim, acho que todo mundo muito cansado. Aquela coisa que a gente não sabia o que ia acontecer. Começou, 15 dias vai ficar fechado e a gente volta. A gente ficou quase 2 anos em casa, né? E tu senta ali no teu sofá, aí tu faz alguma coisa, do lado tu escuta outra coisa, tu começa... Eu acho que em volta, assim, quando tu tá numa sala de aula, tu senta e... É aquele teu momento de prestar atenção na aula. E tu presta atenção. Quando tu tá online, pelo menos eu, pessoalmente, eu sei que tem pessoas que são super tranquilas e tem mais facilidade, daqui a pouco até no online, do que em presencial. Mas eu senti a falta do presencial quando a minha aula foi pro online. Mas é de pessoa pra pessoa, né? Não quer dizer que seja ruim ou não. Acho que é mais a adaptação que a gente vai ter. E eu trago, não necessariamente uma polêmica, mas eu vou usar a palavra polêmica também pra gente começar a pensar sobre isso. Que estamos acostumados a problematizar, talvez, o ponto errado da coisa, né? De problematizar a tecnologia como um todo. Não, porque a tecnologia atrapalha na educação. E não problematizar os meios, as formas de utilizar aquela ferramenta, aquela opção que está sendo disponibilizada, né? Porque aulas remotas e assíncronas são horríveis e são prejudiciais. Tá, vamos lá. Como que a gente pode transformar essas aulas proveitosas, produtivas? Será que eu passar ao invés de, uma carga horária de 2 horas, ter um conteúdo de 1 hora e um conteúdo aplicável e prático de 1 hora não beneficiaria? Não, mas o problema é a aula assíncrona. Não, mas espera aí, vamos tentar pensar nisso de uma forma proveitosa e utilizar essas opções que a gente tem. E aí eu puxo muito a alçada da Assist nisso, que a gente, dentro do Assist, olha para os problemas e resolve os problemas através de com meios coerentes, né? A gente olha para os meios e as formas de lidar com aqueles problemas com as possibilidades que nós temos, sendo elas tecnológicas ou não. Porque a gente está aprendendo a lidar com o contexto. E isso eu acho que é a maior problematização, e eu trago isso como uma polêmica, de a gente parar de só atacar o que está chegando, parar de olhar só como algo ruim. Isso vai atrapalhar, isso vai prejudicar, e vai eliminar, e vai, enfim. E olhar, cara, agora eu tenho essa opção. Como é que eu posso se adaptar a essa opção? Isso acho que até para tudo na vida, né, Nicolas? A gente tem muita tendência a reclamar. Muita. E
Eu acho que a pergunta que a pessoa deveria fazer é: se eu não estou satisfeito com isso, o que eu posso fazer diferente pra eu não reclamar disso? Sim. Né? E eu acho que essa adaptação também é muito fácil eu sentar, eu não gosto da inteligência artificial. Beleza, ok, pode não gostar. Mas tu vai precisar usar em algum momento. O que tu pode te fazer de diferente pra tu começar a gostar dela? Né? Então, acho que isso que a gente, é muito fácil reclamar. E é muito difícil olhar o que a gente pode fazer de diferente. E se preparar para aquilo, né? Eu acho que é muito difícil olhar pra si. Muito difícil. Eu acho que é essa a questão. Talvez não seja nem tecnologia. A gente entra numa questão pessoal, né? Muito. O que eu posso fazer? Muito né? pessoal. E aí a gente tem que começar. Talvez seja chato pra pessoa, né? Olhar pra dentro e pensar o que ela pode fazer diferente. Muitas vezes as pessoas não querem. Geralmente é chato, é desafiador, porque... O Nicolas, como futuro psicólogo, tá aí pra dizer isso. Eu tô trabalhando, de certa forma... Vamos pegar o próprio exemplo das inteligências artificiais, né? Eu trabalho como advogado, como qualquer área. De uma certa forma, a empresa ela funciona há 10, 20, 30, 50 anos dessa forma. E aí vem uma tal de uma IA... que é muitas vezes desconhecida por mim, e eu falo, isso aqui é ruim porque atrapalha o meu segmento, por exemplo. Cara, mas como é que tu pode utilizar aquilo de uma forma proveitosa? A gente estava discutindo isso, inclusive, esses dias, num grupo lá de estudantes, sobre, porque é ruim a IA. Bom, mas vamos lá. Por quê? Por quê? Porque hoje a gente está perdendo espaço da galera possíveis clientes, pacientes, enfim, porque eu coloco meu problema ali e a IA me responde. E aí a gente não ao invés de problematizar, então por quê? O que a IA entrega para esses clientes que eu não estou entregando? É a forma de falar, é a forma de conduzir. Essas pessoas precisam de um primeiro acolhimento de que jeito? O acesso também. Ou daqui a pouco, eu vou lá num psicólogo, na primeira consulta, e eu trago um primeiro problema e a abordagem é só uma par de imaginações, de possibilidades, e não que isso seja ruim ou errado, porque na psicologia muitas coisas funcionam dessa forma, mas entender a demanda, entender o sofrimento daquelas pessoas naquele momento. Elas precisam de elas estão não faz isso, né? Exatamente, não faz isso. Só que a galera ao mesmo tempo procura porque precisa de uma resposta rápida. E acessível, né? E acessível. É aquela coisa, eu só vou botar ali no meu celular, ela vai me responder, eu não precisa ligar, marcar uma consulta pra daqui uma semana. Então, é o acesso, né? É muito fácil o acesso. É a linguagem. Mas isso é uma discussão, acho que em todas as profissões. E eu brinquei esses tempos que pra mim a IA é uma benção, mas é uma dor de cabeça ao mesmo tempo. Porque, assim, é fato que ela facilita muito o nosso trabalho. Ela é uma ferramenta, ela pode... Isso que eu venho batendo, assim, eu tenho feito algumas palestras para jovens advogados exatamente sobre o uso da IA. Claro que a gente tem ainda tudo muito recente, mas é que a tendência é utilizar assim como se ela fosse o advogado. E não, ela não vai substituir o advogado. E eu gosto de uma frase que o Nicoleles diz, quem já viu, eu falo bastante dela, que a inteligência ela não é artificial e nem inteligente. A inteligência artificial ela não é inteligente nem artificial. Ela não é inteligente porque ela não tem essa capacidade cognitiva que os seres humanos têm, nós, né? Ela não tem empatia, ela não tem isso, ainda, né? Se vai chegar, vai saber, né? A gente não tem como saber. E ela não é artificial porque ela é usada por nós, ela depende de nós darmos os comandos, né? Então tem todos uns dados históricos dentro dessa IA que vai gerar um conteúdo com base naquilo que um ser humano disse. E quem criou a base de dados também, o ser humano. Sim. Mas eu brinco desse uma benção, uma dor de cabeça, eu uso no escritório, só que eu tenho total consciência que a responsabilidade é minha e que jamais ela vai fazer o trabalho por mim e que eu não vou revisar todo o conteúdo que ela fez. E aí a gente teve uma situação no escritório, que por isso que eu vi a frase é uma benção, uma dor de cabeça, que teve um advogado que fez uma petição por inteligência artificial, juntou a petição no processo e nisso gerou jurisprudências falsas. Nossa. Dentro do processo. E as jurisprudências maravilhosas davam com o caso dele. Só que assim, gente, sem brincadeira. Era uma petição, sim, 5 páginas inicial. Uma ação teoricamente simples. O advogado fez 18 páginas de contestação. E olha o trabalho que eu tive para fazer a réplica dessa contestação. O tempo que eu perdi, que talvez se o advogado... Foi bem maior que o dele, né? Foi bem maior que o dele. Com certeza. Bem maior que o dele. Porque se o advogado não tivesse a inteligência artificial, talvez ele não tivesse feito uma petição dessas. Né? E assim, ficou claro que ele não revisou. Aí a gente brinca, a gente tem preliminares de mérito, sei lá, tem 10 preliminares de mérito no Código de Processo Civil. Ele usou 8. Num processo judicial, se a gente usa 1, é muito normalmente.
Sim. Então, assim, ó, eu tive que alegar tudo aquilo ali, eu tive que rebater tudo aquilo, eu perdi um tempo, porque a inteligência artificial possibilitou que uma pessoa que talvez não tivesse a capacidade de utilizá-la de um jeito indevido. Né? Então, isso a gente bate muito assim pros advogados, tem que cuidar, tem que usar, ok? Usem porque é bom, vai te otimizar tempo, mas cuidem, a responsabilidade é do advogado, não é da inteligência artificial. Tu não vai entrar com uma ação contra a inteligência artificial, ou... Não tem como. Tua, né? É tua responsabilidade. E nisso se bate muito até, né? A gente tem projetos de lei já sobre a inteligência artificial. Só que aí que eu falo, assim, que a tecnologia é muito rápida e normalmente a legislação, a parte jurídica, ela não acompanha a tecnologia. A gente vê na proteção de dados. Demais, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que teoricamente não, é uma lei para proteger o cidadão. Ela entrou toda atropelada. Até hoje ela tem lacunas que a gente não consegue preencher e que vem se preenchendo ao longo do tempo. Só que, tipo, e aí? Qual é a segurança que eu passo pro meu cliente da validade de uma lei dessas? Até hoje muita gente fala, a Lei Geral de Proteção de Dados não vai pegar. Gente, ela tá aí. Só que aí ela não pega porque tem essas lacunas em abertos que a gente não consegue passar uma segurança pro cliente. E na verdade, uma veracidade, assim, do que vai acontecer, né? E a gente bate muito nessa tecla, principalmente quando usa tecnologia. Tu usa muitos dados. E tu tem que ter o cuidado. E as pessoas tendem a usar de forma desmedida e não cuidar o que estão usando, né? Aí até eu brinquei esses dias, uma colega, ela falou assim, eu botei um processo numa inteligência artificial. Falei, gente, não. Tá, mas o processo é público. O processo é público dentro de um sistema controlado. No momento que tu bota dentro de uma inteligência artificial, tu não sabe o alcance que tem isso. Pode ter, inclusive, transferência internacional de dados. E o que tu faz com aquilo? Daqui a pouco tá teus dados lá dentro de uma inteligência passando para outra pessoa que tá gerando conteúdo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, a tecnologia é boa, mas a gente tem que saber usar a tecnologia, né? Então, acho que esse é um alerta que fica para as pessoas que usam, né? Usem com cuidado. Sem dúvida. A orquestração, né, Isa, das coisas, né? E aí entra o ser humano, né? A capacidade de gestão, a gente tá falando aqui de empreendedorismo também, né? Acho que entra o papel de ter pessoas organizando e potencializando, né? Usar o que ela tem de melhor, né? E você não fazer as mesmas coisas, né, que fazia antes, né? Usar simplesmente, que nem a gente falou das aulas online, né? O professor escrevendo no quadro, mas aí a câmera filmando para todo mundo, né? Então você está fazendo, tá só digitalizando uma sala de aula, né? O que mais? Olha o tempo, né? Você vai fazer daqui a pouco um contrato usando a IA, mas claro, né? Com um prompt você vai saber, porque né? Você tem todo o conhecimento jurídico para fazer um prompt decente que vai gerar um resultado decente, né? Então, olha o tempo que te sobra, né? Para outras coisas. Daqui a pouco você tinha que negociar alguma coisa com uma contraparte, com um cliente, que daqui a pouco na correria ali de ficar só digitando, só escrevendo, não sobrava tempo, agora sobra tempo. Então, o que ela te abre possibilidades que você não tinha antes, né? Mesmo às vezes tem, né? O pessoal fica... Os alunos usando IA para fazer trabalho, para responder. Deixa, sabe? Mas assim, é claro, só que daí estimula, né? Cabe daí quem tá... aos orquestradores da coisa, professores, coordenadores pedagógicos, enfim, líderes, né? De você, como é que eu, então, o básico, é que nem a calculadora, né? Dizer, ninguém mais faz cálculo na mão, você vai usar a calculadora e aquele tempo que você tá lá no papel, você tá usando para criar coisas maiores, né? Então, eu saio do braçal, né? Todo aquele braçal que eu tava usando, eu utilizo para outras coisas, né? Então, e isso é uma coisa que... né, que acho que depende, né, das lideranças, né, depende da gente, dos orquestradores, de como que a gente organiza as coisas e aí envolve criatividade, não é nem inteligência artificial, é criatividade de como, né, me caiu essa ficha também, a gente falando de novo da questão online, né, de eventos. Eu fui um dos primeiros depois da pandemia. A gente estava um tempo sem evento, né? Sem evento, sem palestra. Eu fui para Florianópolis, lá numa empresa de tecnologia também, na área de marketing. Eles fizeram um evento bem bacana de marketing e vendas, né? E
escalabilidade de negócio e tal, SaaS, né? Essa temática do evento. E presencial. Mas teve pelo menos 2 participantes palestrantes, né? Tem os palestrantes ali presenciais, mas eles colocaram, por exemplo, o Chris Ye, que é um cara que escreveu aquele livro Blitzscaling junto com o Reid Hoffman, né? Que é o Reid Hoffman é o fundador do LinkedIn. Eles escreveram, esse cara, acho que é de origem coreana, acho, o Chris Ye, ele, enfim, escreveu junto, enfim, sobre vários conceitos, assim, de ganho. São conceitos para ganho de escala mais acelerado, alguns métodos ali contra-intuitivos de ganho de escala, enfim. É um cara, assim, esse livro ficou bastante famoso na comunidade, assim, de SaaS, né, de empresas de tecnologia, até porque foi o próprio, né, o cara que inventou o LinkedIn, ele dá a receita de bolo de várias coisas. Não se conseguiu trazer o Reid, mas veio o Chris, né? Ali, palestrando online, ele não ia sair lá da Califórnia para vir para Floripa ali, um dia voltar, né? Mas conseguimos botar o cara híbrido com outras palestras presenciais, né? Então, assim, usou-se a tecnologia não para simplesmente a gente ficar lá, cada um na sua casa, no seu escritório, olhando uma palestra. Não, é um presencial com network, com a troca de contato, com coffee break, com, né? Em Floripa, que é um lugar legal, etc. e tal. Mas com o cara conseguiu, né? Então você te dá a possibilidade, né? Você vê aqui a gente tá num podcast, daqui a pouco a gente botasse aqui, vamos botar ele aqui, o Cris aqui para é fácil hoje, coisa que a gente não, né? A gente não conseguiria antes, né? Mas então a gente sai do comum, né, para potencializar. Falando isso, eu até lembrei uma coisa, é recente, eu não ia lembrar, mas falando disso. Na época da pandemia, eu fiz um artigo do meu TCC da pós-graduação, que era sobre computação em nuvem e como é que construir um termo de uso para fins de computação, para software de computação em nuvem. E aí eu fiz isso pro meu TCC e a gente fez um artigo, fiz junto com o meu orientador, que virou um que a gente enviou para um congresso na Argentina. E aí, época de pandemia, não tinha como ir até lá apresentar o artigo. E nosso passou, né, no congresso, e a gente fez a apresentação toda online. Daí o congresso foi todo online. Eu falei, que droga que foi online, né? Eu podia ir pra Argentina, mas brincando. Mas realmente possibilitou de continuar esses congressos, né, durante a pandemia de forma online, porque a gente tinha uma tecnologia diferenciada, né? E aí, então... o estudo continuou mesmo na época de pandemia, né? Independente do presencial ou online. Mas essas oportunidades que a gente fala, né? De a gente possibilitar se aproximar de alguma forma com a tecnologia, porque talvez se fosse só presencial, essa pessoa não estaria aqui e vocês não teriam essa oportunidade de ouvir ele, né? Isso é diferencial. Total. E eu acho que é importante a gente... também plantar pra galera que tá nos ouvindo, assim, enfatizo muito isso, pra galera que tá consumindo, justamente ter essa visão que vocês estão nos trazendo, de olhar de uma forma cética e crítica para as ferramentas que estão sendo disponibilizadas. Ora por entender as opções, se é a opção adequada para aquele meu modelo de negócio, se é uma opção adequada para aquela minha situação, ora por entender a responsabilização por trás disso, né? Responsabilização por trás de eu redigir todo um contrato na IA e não ler e mandar para frente. Aí eu vou falar uma coisa, Nicolas. Tem muitas empresas fazendo contratos sérios pela inteligência artificial sem uma consultoria jurídica por trás. E aí a hora que o judiciário vai adorar, que vai encher de processo judicial, que os clientes não vão gostar, porque a inteligência artificial não vai analisar o detalhe do caso, né, para saber se aquilo comporta ou não num contrato. Ele vai te dar um contrato normal que a gente conseguia no Google antes, por exemplo, né? Mas ter esse cuidado de não utilizar a inteligência de uma forma que tu pode ser prejudicado. Porque tu pode prejudicar o teu negócio e o teu cliente. Então, fazer contrato sem uma assessoria jurídica é a mesma coisa que tu tá indo pro judiciário sem querer, né? Porque a probabilidade de acontecer uma discussão por não terem analisado o contexto de toda a situação é muito grande quando se utiliza formas que não são pessoas capacitadas para fazer um negócio, né? A mesma coisa a gente vai fazer a contabilidade. Daqui a pouco a pessoa vai, faz meu imposto de renda. E não vai analisar os detalhes das coisas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Não abra mão da especialização dos profissionais em razão da tecnologia. A tecnologia vai ser usada por esses profissionais especializados. Eu acho que essa é a diferença. E use a tecnologia para sua especialização também. Está de acordo, né? E
A gente fala muito dessa, hoje, facilidade de acesso às informações, com bom e ruim, sabe? E aí, de novo, não é ruim porque tem muita informação, é ruim porque as pessoas não utilizam da forma que deveriam usar. E acaba que a gente volta para isso, um aspecto cultural e um aspecto de preocupação social também, né? De educação social, de até onde a gente está se preocupando e levando, inclusive como empreendedores de qualquer nível que seja, onde que a gente está plantando essa preocupação social do impacto do que eu estou fazendo. Do impacto daquela informação que eu estou usando. Como que eu estou usando aquela informação que está sendo disponibilizada na IA, no Google, em qualquer rede social. A gente vê até a questão do golpe do falso advogado. Não sei se vocês têm acompanhado um pouco isso. Mas, gente, chegou num ponto que eles estão ligando, utilizando a voz das pessoas, modulando por inteligência artificial para validar um golpe. E tem muita gente caindo. Imagina, tipo, eu cuido para atender, já fica uma dica aí. Quando eu atendo o celular, eu não falo nada. Eu espero a pessoa falar. Porque se normalmente esses de inteligência artificial, ele vai cair. Porque se tu não falar pra eles, não tem interesse. Aí eles desligam. Então escuta primeiro, depois fala. É horrível, né? Tu atender a pessoa e falar, tipo, ficar quieto. Mas é uma forma de evitar, eventualmente, que possa cair num golpe por usarem. Porque é muito fácil hoje modular voz e imagem com inteligência artificial, né? Muito fácil, muito fácil. E eu acho que, se encaminhando aí pra um possível fechamento de episódio, eu gostaria de perguntar para vocês, pedir para que vocês provavelmente vieram com essa ânsia de deixar algum recado, de falar alguma coisa para a galera que está nos assistindo, para todos os níveis de empresários, de empreendedores da região, principalmente de São Leopoldo. E queria que vocês falassem um pouco de o que vocês gostariam de deixar sobre tecnologia, sobre inovação para essa galera, que não daria para sair desse episódio hoje com duas pessoas que sabem muito do que estão falando, que poderiam agregar nessa grande e longínqua vida de empreendedor, de empresário, de empresa, né, na nossa região. E aí, quem vai dar a primeira palavra? É difícil a pergunta, né? Vou deixar o presidente. Eu acho que... Vamos lá, beleza. A gente... Acho que primeiro, né, a gente falou bastante aqui da questão das opções, né, e da potencialização, né? Eu acho que isso tem que... Acho que isso o empreendedor tem que, né, tem que assimilar, né? E ver, enfim... Tem que olhar o negócio dele, né? E como as tecnologias podem ajudar, né, a potencializar. Agora também acho que é muito importante saber, assim, gente, e aí às vezes a gente fica, né, pressionando o pessoal, tem que inovar, enfim, né? E é verdade, a gente tem que inovar, mas eu acho que tem que ter a consciência que não é um passo fácil, sabe? A inovação, ela tem os seus riscos, né? Então, acho que é mais ou menos como começar de novo, né? A postura de inovação, né? Você olhar um negócio lá com 10, 30, 50, 80 anos, né? Às vezes a gente tem, né, empresas aqui na cidade, né, centenárias até. E aí eu acho que a gente tem que ser bem, não dá para levar a coisa assim, né? É um processo, é um novo processo que você tem que colocar, que é, né, que agora você tem que inovar o teu produto. Pode se tornar um processo de inovação continuada, mas ele não deixa de ser arriscado. E, como a Andresa falou, tem os seus custos, né? Uma coisa é a adoção de tecnologia existente já, e aí, bom, coisas que se encaixam perfeitamente, né, ao processo que você falou de assinatura digital. Sim. Antes. Então, eu assinava assim, agora, né? Agora, para potencializar o negócio, e às vezes você tem que reinventar, porque já tem uma... Né, você está numa área ali de já talvez dominada por uma, né, eu estou fazendo em varejo físico, e aí eu tenho concorrência com varejo online, por exemplo, e daqui a pouco eu tenho que colocar parte do meu varejo online, né? Isso já é uma transição um pouco mais difícil, que tem que ter, né? Tem critério, mas assim, vejam, busquem métodos, né? Há métodos de você mitigar, eu não digo de tornar zero risco, não existe isso, né? Mas de talvez mitigar o risco da inovação. Há metodologias para isso hoje, mas entender sim, e aí tem que convencer, né, sócios, tem que convencer pessoas-chave da empresa e deixar né, e abraçarem, vamos dizer assim, a causa, né, da inovação, mas entender que existe um risco, é quase que começar de novo, né?
Mas também o empreendedor também, vamos combinar que ele está acostumado com isso de certa forma, porque ao começar ele... risco, né? Ao começar ele assumiu riscos, né? Porque você pode... E é assim, entender que a inovação não é só criar né? Não é só ter uma ideia e implementar essa ideia, ela tem que gerar receita, né? Inovação é a ideia que gera receita. Né? Se ela não, o ciclo para você dizer que algo, né? A inovação é algo que você só define, você só carimba ela com inovação depois que ela fechou um ciclo, enquanto ela não fechou, né? Não é que nem um projeto é sempre um projeto. Vamos começar um projeto aqui hoje, né? A gente pode combinar que estamos executando um projeto, né? A inovação a gente só vai saber se ela foi inovação mesmo. Quando for validado. Uma maneira que agora desenvolvi um sistema aqui super diferente de coletar informação do cliente, etc e tal. Botou a rodar, funcionou, teve tração, gerou receita para tua empresa? Não, foi só meio que o pessoal não quis adotar, eu tive dificuldade com o público-alvo, etc. Não é uma inovação, então, né? Então a gente tem que entender isso, considerar esse risco do risco da obsolescência, a gente pode estar investindo em algo que logo ali já vai morrer. Sim. Então eu fiz tudo direitinho, né? Fiz tudo bonitinho aqui, né? Digitalizei aqui minha empresa, comprei 1000 disquetes, né? Na época lá em 90 e Agora vai. Pau, em 2 anos não existe mais aquilo ali, sabe? Então isso eu vejo muito, tá? E aí eu acho que é porque é falta dessa consciência muitas vezes que a gente talvez não consegue promover tanta inovação assim, porque a gente faz parecer que é fácil, né? Que é, pô, tem que inovar, tem que mudar o teu negócio, tem que usar a tecnologia, é arriscado. Né? É arriscado, é difícil, né? Para que você realmente use a tecnologia para que ela te aumente a receita. Tem que ter uma orquestração, né? Que a gente falou antes, tem que ter tem que manter o apetite do empreendedor de assumir risco, né? A gente tem que olhar o empreendedor, ele é um ser, né, diferenciado nesse sentido, ele está ali, né? Ou ele... Como a gente brinca, ou é louco ou é desavisado. Então aproveita essas características, porque você vai precisar usar ela na inovação e às vezes vai precisar vender o peixe, porque você não decide sozinho, né? Tem um conselho, tem sócios, né? De colocar isso em cima da mesa e dizer, gente, aqui nós estamos, parte disso aqui é risco, né? Um investimento que você falou do custo, você tem toda a razão, o custo, cuida que o custo é alto disso e ele pode ser um custo que às vezes não retorna por contingência, né? Por questões que você não previa, não previu e não tinha como prever, controle, né? E não está sob o teu controle. Eu acho que complementando até o empreendedor ou as pessoas terem um estudo contínuo daquilo que está acontecendo, porque não adianta a gente implementar alguma coisa e não continuar estudando aquilo que está ali, né? Porque muitas vezes a gente quer o resultado rápido e a gente faz, não é isso e deu, e não preciso seguir em frente, não preciso mais estudar, já tô com o meu negócio pronto, não preciso mais mudar. Então acho que tecnologia sempre, estudo contínuo, entendo o que vocês estão fazendo. Né? Entenda se aquilo é válido para o seu negócio, se não é, se cerquem de boas pessoas que entendem do tema, porque muitas vezes a gente se aventura sem saber sobre o tema e tem pessoas capacitadas para te falar sobre isso, né? E, claro, é a mesma coisa, é um custo, enfim, mas não tenham medo da tecnologia, né? A tecnologia tá aí, é uma coisa posta, a gente vai ter que lidar com isso, mas lidem de uma forma... que vocês tenham capacidade para entender o que aquilo pode fazer por vocês, né? Eu acho que é muito nesse sentido. Usem de forma com cuidado, com responsabilidade, com ética. Eu acho que a gente tem que cuidar muito também da parte ética do negócio, que a tecnologia envolve muitas vezes questões éticas, né, inerentes do negócio que a gente não avalia e é importante avaliar. Segurança da informação. Segurança da informação. E é tudo normalmente, principalmente acho que tecnologia e informação, a gente fala dados. São dados de pessoas... dados de clientes, dados de cidadãos, e a gente tem que ter esse cuidado com isso. Então, cerquem-se de boas pessoas e não tenham medo da tecnologia. Aquela coisa, a casa tem cadeado, cachorro, cerca elétrica e a senha é ABCD, 1, 2, 3, 4. Senha. Então, você não cuida da segurança da informação, né? Então, é importante. Você tem uma série de dados ali que é valor da empresa, né? Você tá com valor ativo digital da tua empresa, ele tá ali. Então, você tem que ter o mesmo cuidado que você tem com a segurança física e patrimonial, ter com a segurança digital. Isso é um desafio cultural também, né? Você falou disso, o Louvre, né? O Louvre, assim, era Louvre. E aí gerou um assalto absurdo, que as pessoas tinham todos os dados ali do que estava acontecendo. Então, sim, tenham cuidado. Sim, de fato.
Eu acho que esse episódio foi, nossa, transformador demais e com certeza vai agregar muito para quem está nos assistindo, principalmente para quem está com medo ainda de se aproximar e de se permitir olhar para a inovação e para a tecnologia. E para quem não está com tanto medo assim, já se atirou de cabeça e precisa entender aonde isso pode nos levar. E tenho certeza que vocês dois agregaram demais hoje e trouxeram insights magníficos para a nossa conversa, para agregar também a essa orientação que está se encaminhando essa segunda temporada do Papo de Empreendedor. Agradeço de novo, foi um prazer imenso ter vocês dois aqui. Não sei se a Andresa quer falar mais alguma coisa. Andresa, cabeça explodindo. Hoje o dia é mais um episódio que a gente fica, né, estarrecido de tanta informação e que a gente possa deixar com que as pessoas pensem sobre. Eu acho que esse é o ponto, das pessoas pensarem sobre os seus métodos e o que podem aplicar, né? E trazer várias ideias, porque a tecnologia ela é muito grande, né? Como é que eu vou dizer? São muitas margens. Não tem limite de alcance. Não tem limite. Então eu acho que espero que nesse episódio a gente possa ter trago para todo mundo que está nos assistindo alguma ideia, nem que seja 1% do que pode a tecnologia nos transformar por aí. E é isso, nossa, honrados de receber vocês aqui por mais, né, mais uma temporada. Nós que agradecemos. Obrigado, Andresa. Obrigado, Nicolas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Parabenizar vocês pela condução obrigado. dos episódios. E aguardem que tem muito mais, né? Tem mais, estamos na metade ainda. Galera, para você que não conhece o Núcleo de Jovens Empresários da Assist, convido então a você, principalmente que ficou até o final, a seguir nje.assistsl e Assiste São Leopoldo no Instagram. Foi um prazer também você estar acompanhando até esse momento. Espero que curta e compartilhe com todo mundo. E até o próximo episódio. Até mais.